No programa Na Ordem do Dia de hoje, vamos falar sobre como contar histórias e desenvolver a arte dentro da sala de aula. Para isso, contamos com a presença da educadora e terapeuta familiar Gislaine Avelar Matos. Tudo bom, Gislaine? Tudo bom. Gislaine, fala pra gente, como que o ato de contar histórias ajuda a desenvolver a educação do aluno? A contação de histórias, no contexto educacional, principalmente, ele tem uma importância grande em relação à formação do educando. A formação em valores, em ética, em situações de respeito, de cooperação. Então, o contar histórias dentro da escola é muito importante que o professor não escolarize o contar histórias. Porque quando você escolariza a literatura ou a contação de histórias, significa colocar aquilo na medida do que é necessário para um currículo escolar, para alguma coisa assim, cobrar do aluno uma resposta de matemática, de português, de história, seja o que for, a partir desse suporte artístico, que seja a literatura, que seja a contação de histórias. O que acontece é que quando o conto é usado dessa forma, ele perde completamente a sua grande força, que é principalmente ser um prazer gratuito. O aluno vai ouvir uma história e ele vai perceber alguma coisa na história que possa comunicar com ele algo nesse momento ou não. Ele pode ficar com a história e um tempo depois aquilo começa a trabalhar dentro dele. Então a história, ela ajuda muito nesse processo de se ver na comunidade, de se ver no mundo, de ler o mundo a partir de uma experiência que se adquire através das histórias, né? Tem uma fala que eu gosto muito das Mil e Uma Noites, que eles dizem o seguinte: quando a história é muito boa, eles dizem, esse conto deveria ser escrito com agulha na retina. Isso significa que o conto ele pode mudar a sua visão do mundo. Ele pode trazer uma nova forma de lidar com as questões. Então, eu acho que no contexto escolar, sobretudo, o que é importante de se trabalhar com o conto é esse aspecto da formação do educando. E como que o professor pode fazer para tornar o ato de contar histórias sem que o aluno veja isso como uma simples brincadeira, que ele realmente leve a sério? A história é uma coisa séria, mas é séria, mas ela tem que ser passada pelo prazer. Porque se você coloca como o sério, separando o sério é uma coisa importante, é onde você aprende, e o que não é sério é brincadeira. A brincadeira é seríssima. Através da brincadeira, a criança aprende a viver em sociedade, ela aprende a perder, ela aprende a ceder, ela aprende muitas coisas. Só que a gente hoje está tão focado na questão de currículos, os currículos viraram o centro da educação, como se isso fosse tudo. E não é. A educação de um ser humano, ela supõe muito mais coisas. Não adianta você dar uma carga excessiva de informação se você não der formação junto. Porque uma excessiva carga de informação sem uma formação humana, você pode fazer qualquer coisa com isso, né? E uma formação ética, ela vai te fazer lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, eu acho que a contação de histórias é muito séria. E quanto mais leve, engraçada, divertida ela for, mais facilmente ela vai cumprir a função dela de tocar o aluno no coração, naquilo que ele tem de mais puro, de mais amoroso, de mais afetuoso. E você mesma citou a personagem Sherazade. Você acredita que ela representa um ideal do contar histórias? Eu acho que a Sherazade é um arquétipo da contadora de histórias, né? O arquétipo ideal do contador de histórias, porque a Sherazade, ela não conta histórias só para divertir. Ela usa a diversão da história, na verdade, para educar um sultão que está completamente enlouquecido, que mata todas as mulheres, e ela vai chegar com essa palavra, que é a palavra contadora dela, e a única arma que ela tem em relação à palavra de poder do sultão, porque o sultão pode fazer qualquer coisa, ela também só tem a palavra. Ela tem o poder da palavra e ele tem a palavra de poder.
Então, ela vai ensiná-lo, ela vai transformá-lo, ela vai fazer uma alquimia nesse homem, até que na 11ª noite ele é um homem completamente transformado, é um rei justo, é um marido dedicado, enfim, é tudo que uma mulher quer de um homem, né? Com certeza. Mas ela vai transformá-lo contando histórias para ele. E Gislaine, para a gente finalizar, como que um professor que nunca utilizou a técnica do contar histórias pode começar a fazer isso dentro da sala de aula, mas sem causar uma certa estranheza dos alunos? Eu acho estranheza não se contar histórias, né? Eu não sou tão velha assim. Quando eu era criança, as histórias faziam parte do currículo natural. A gente tinha um livro que chamava As Mais Belas Histórias, de Lúcia Casasanta. Cada série tinha o livro das histórias. E todos os dias o professor contava uma história depois do recreio ou antes da gente ir para casa. Todos os dias tinha uma história. Isso era natural. Depois, houve um tempo em que isso saiu um pouco, né, do meio e os conteúdos começaram a ficar muito voltados só para... vamos dizer, para o hemisfério esquerdo, né? O espaço da arte ficou muito defasado e os contos saíram como se fosse uma coisa boba, uma coisa que não serve para nada. A literatura passou a ser uma coisa ligada ao erudito, que era muito mais importante, quando isso não é verdade. O conto ele tem funções muito específicas e que são fundamentais. Por exemplo, através do conto você pode construir a comunidade da sala de aula, que tenha referências, que tenha normas que eles mesmos vão criar, que eles possam falar uns com os outros através de metáforas dos contos. Então, o conto é fundamental numa sala de aula. Estranho é não utilizá-lo. É isso aí. Gislaine, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.